ser um relato, contando detalhadamente tudo o que aconteceu. Por que que eu tô gravando esse vídeo? Porque quando eu falei naquele vídeo de quase uma hora o que aconteceu com o meu relacionamento, porque que eu digo que sempre minha vida é um testemunho, que para meus filhos estar aqui hoje, foi muita oração, foi pedindo pra Deus abençoar mesmo minha vida e meu filho, e eu nunca orei pedindo nem bens, materiais, nada, mas sempre pela saúde deles. Então, quando eu tava grávida, em momentos que eu achava que eu não conseguiria, ou que pensando no enxoval, pensando em questão financeira, de tudo, eu ajoelhava no chão e só pedia uma coisa: saúde para os meus filhos. Saúde na minha primeira gravidez para o meu primeiro filho, e no meu segundo filho, né, que eu tive uma outra gravidez de alto risco, e para o meu segundo filho também. Então, quando eu orava, gente, vocês não têm noção, eu achava que aquilo, sei lá, talvez nunca acabaria, ou que eu ia viver daquele jeito que eu vivia, sem enxergar como as pessoas realmente eram. E esse vídeo vai ser um relato. Não vai ser de forma detalhada, não vou contar de forma superficial, porque eu dei meu primeiro passo. O que tinha acontecido comigo, e eu gostaria de compartilhar isso aqui com vocês, mas não para me vitimizar, não para falar, ai, porque eu sou mais uma sobrevivente, sou mais uma vítima de várias outras mulheres que já sofreram isso. Primeiro, começar contando, né, do meu primeiro relacionamento, mas eu já havia passado outras coisas também antes desse relacionamento, mas falar desse relacionamento que foi aonde eu acredito que eu tenha acordado para a realidade. E depois que eu tive meus filhos, que eu comecei a enxergar realmente, assim, como que eram as pessoas, que o mundo não era um mar de rosa, que nem todo mundo era bom. Eu lá, com meus 22 aninhos, toda feliz, animada, tinha largado recentemente um namorado. Eu nunca fui de ter muitos namorados. Então, assim, os meus namorado de relação, tudo, dá pra contar. Tive meu primeiro relacionamento, aí fiquei um tempão com essa pessoa, larguei, tive 2 namorados e esse meu ex que eu tive meus 2 filhos. Então, quando eu conheci esse meu ex, bem menina, assim, tipo, gente, ó, eu literalmente conheci, comecei, a gente conversava, eu achava que ia ser pra ela, eu falei, nossa, tudo a ver comigo, a gente teve mesmo raiz, tipo, negócio de fazenda, ter morado muito tempo em fazenda. E tipo, conversando com ele, passando dia a dia, eu peguei e falei, nossa, que legal, nossa, eu acho que eu encontrei a pessoa certa pra dividir a minha vida, que eu sempre sonhei, que eu sempre almejei. E eu pegava e começava, tipo, deixava fluir, vamos dizer assim. Só que no início desse relacionamento aconteceu uma coisa muito séria. E ela começou, e desde o início, sem eu saber, sem eu ter noção disso, e depois que eu fui descobrindo, depois de eu grávida, que eu tive meus filhos, que eu aos poucos eu fui descobrindo e que foi caindo minha ficha, mas antes disso eu vivia, tinha namorado, a gente namorava, tal, depois ele veio morar em casa, enfim. E no início, bem no início, quando a gente se conheceu, aconteceu um abuso. E por que eu tô falando isso aqui? Porque muitas vezes, muitas pessoas, ou muitas mulheres também, já passou por isso, mas às vezes não tem noção do que é um abuso. Às vezes a nossa bebida pode estar batizada, às vezes a gente pode beber, passar do ponto e capotar e às vezes nem lembrar do que aconteceu. Mas com o passar do tempo, eu descobri que eu era dopada frequentemente. Tipo assim, não uma vez ou outra, mas várias vezes dopada. Onde eu chegava na minha casa, deitava, e só eu ia acordar no outro dia, e eu ia lembrando de coisas, momentos bem rasos, vamos dizer, como se fosse alguns flashes lembrando de algo que aconteceu, mas nunca em si o que realmente tinha acontecido. E eu comecei a estranhar. Começou a passar. Eu comecei a estranhar. Eu falei, gente, mas não é possível que eu bebo. Toda vez que eu bebo, acontece isso. Tudo bem, eu bebo bastante, eu gosto de beber, mas, tipo assim, frequente, assim, de eu deitar e não lembrar. Tipo, daí, ou lembrar de partes e não conseguir lembrar de todo momento. E eu, no passar do tempo, eu achei que era normal.
Eu achava que era normal. Coisa. Acho que eu bebi demais e tal. Aí eu comecei a beber menos. Então eu comecei a sair, comecei a beber menos. Eu bebia uma quantidade, né, grande, assim, vamos dizer, de álcool, de cerveja, uma caixinha, dependendo da festa que eu tava, 2 caixinhas. Então, assim, eu comecei a beber menos. Falei, não, vou começar a beber menos pra ver se o problema tá no álcool mesmo. E eu comecei a beber menos. Menos, tipo, latinha de cerveja e tal, ia no lugar, ficava mais tempo bebendo na latinha, ou colocava no copo e ficava tomando ali. E continuou acontecendo isso. E eu comecei a achar estranho. Aí eu peguei e falei assim, não é possível que toda vez, agora bebendo menos, tá acontecendo isso. E eu não sei se pelo fato de eu ter tomado várias vezes isso, de ter me dado, na verdade, né? Sempre eu tô em festa de família. Eu não vou ficar olhando meu copo na minha cerveja se tem alguma coisa. Então, assim, pra ir, tipo, eu tomava cerveja, chegava em casa. Só que eu acho que na medida que a pessoa vai te dopando, acho que vai ficando menos, como que fala? Acho que dando menos efeito. E tudo bem, foi passando tal. E eu fui, comecei a prestar mais atenção nas coisas. Na bebida que eu tomava, nos horários, nos momentos. E eu falei assim, tem alguma coisa errada. Ah, aí um dia fui ver como que tava. Comecei a sentir alguns desconfortos lá numa parte, vagina, e outra parte. Pra não falar, né, que, tipo, pra não restringir nada no vídeo, mas comecei a sentir desconfortos. Isso depois de um tempo, gente. Isso depois de anos, vamos dizer assim. Conheci 2020, 23, 24, 25. Acho que tem 26. Se eu não me engano, 2022. Eu tinha 22 e ia fazer 23 anos em junho. Aí eu peguei e comecei a... Sei lá, tipo... No começo eu não desconfiava de nada, porque eu sempre bebi muito. Então eu deitava e falava, certo, não é nada. E eu peguei e comecei a ver lá minhas partes. Porque assim, eu sou ressecada. Só que do jeito que tava quando eu fui ver, por exemplo, né, de uns tempos pra cá, não é um cocô, vamos dizer assim, que ia fazer um estrago tão grande. Então, assim, peguei e comecei, né, a estranhar. Eu vi esses tempos atrás isso. Mas bem antes eu já sentia muito desconforto. Já ficava meio que olhando pra ver. Descobri que eu tive uma laceração. Como tem quando você tem um parto normal, aí a pessoa fala que teve laceração, como se fosse um corte lá, e depois o doutor costura. Gente, eu nunca tive parto normal. Nunca. Meus 2 filhos, foi cesárea. E eu tive um aborto. E meu aborto foi eu tava de 2 meses. Então, assim, não tinha. Foi tipo como se não fosse uma menstruação muito forte. Então, assim, não tinha nada que, né, ficasse do jeito que estava. Porque eu olhei, né, vi lá e tal, eu falei, gente, não é possível. Parecia que tinha sido cortado mesmo, alguma coisa tinha cortado lá na parte da vagina. E algumas lacerações que eu também não sei se foi, né, de outras vezes que eu devo ter sido dopada e deve acontecer alguma coisa que eu não sabia. E aí eu peguei e fiquei muito preocupada. Com o passar do tempo, isso eu falando assim, né, no começo e tal, foi passando o tempo e eu peguei e falei, deve ser normal. Só que, aí eu comecei a dar uma pesquisada, porque, gente, eu não tinha noção, tipo, eu falei, não tô acostumada a dar, né, ficar com um monte de pessoas, como que eu vou pegar e ficar desse jeito? E porque assim, a mulher que geralmente faz mais isso com vários homens, beleza? Fala assim, não, pode ter acontecido alguma coisa. Mas uma pessoa casada, e a pessoa nem, tipo... Aí eu falei assim, não tem como ficar desse jeito. Então com o passar do tempo, eu não sei, né, o que, por enquanto, né, eu ainda não... Na verdade, eu sei o que aconteceu, tipo, né, porque foi relações sexuais de uma forma errada, vamos dizer assim, sem lubrificação e tal, que pode ter ocorrido isso. Acredito que seja isso, né? Eu acho que seja isso. Mas aí eu fui na doutora, tal, fiz uns exames, aí vou atrás de tudo pra ver, vou na Maria da Penha, correr atrás direito. Porque assim, eu cansei, sabe quando você cansa de deixar pra lá as coisas? Eu vivi a minha vida inteira deixando pra lá.
coisa da minha cabeça, coisa minha. Deixa quieto, tipo, ai, fulano fez alguma coisa, ciclano falou alguma coisa, deixa pra lá. Quer não sei o quê. Eu acho que eu devo ter equivocado, alguma coisa. Beleza. Eu já cheguei até nesse relacionamento, eu cheguei até a falar algumas vezes, né? Tipo assim, peitar no sentido assim, mas e aí? Sabe assim, de falar o que eu pensava? Só que muitas das vezes eu fui desacreditada. Muitas das vezes eu pensei que eu estava sendo equivocada, falando assim, não é possível, acho que estou sendo equivocada, pensamento, né, tipo, e começou a passar o tempo. Aí eu comecei a perceber que não era equívoco e que realmente estavam acontecendo coisas que eu não estava enxergando, que talvez estava na minha cara e eu não estava enxergando. Então, o tempo foi passando. Aí eu dopada, fui. Gente, tem exames, eu tenho alguns exames que eu fiz na época da gravidez, de pressão oscilando, tal. E teve uma época também que é que tem coisas que eu não gostaria de falar aqui no vídeo, que talvez eu possa postar isso mais pra frente. Mas de chegar até ser envenenada. Então, assim, é muito sério isso. Isso poderia ter custado a minha vida, a vida do meu primeiro filho e do meu segundo. Porque a mesma coisa que aconteceu com o meu primeiro filho, eu passar por situações difíceis, bem quase no final da gravidez, aconteceu com o Levi. Só que do Levi ainda ele nasceu prematuro. Do Levi eu ainda senti uma dor horrível durante quando eu estava ali uns 6 meses. E até hoje ainda eu não entendo muito bem o que aconteceu, mas assim, foi. Eu achei que eu ia ali ter um parto bem, né, prematuro. O do Levi foi prematuro tardio, se não me engano, porque foi com 8 meses. Então, assim, e ele hoje em dia tá uma toalhinha, tá gordo, o Levi tá bem, o Ravizinho também, tipo, vai fazer. Tem 1 ano e 5 meses, daqui a um tempo já faz 2 anos. Então, assim, tá ótimo de saúde. Só que eu fiquei pensando, e se todas as vezes que eu me relacionar com alguém, eu deixar acontecer, sabe, essas coisas? E o que eu nem sei. Isso eu tô contando pra vocês, o que eu descobri com o tempo. Descobri com o tempo, prestando mais atenção, achando estranho algumas coisas. Fora o que eu não sei. Gente, eu era dopada. Tipo, dormia, vinha outra mulher em casa. Vixe, eu era bem. Então, assim, coisas que eu só descobri depois. Então, assim, e isso me dói muito saber que foi por algo que eu fiz, não. Foi por maldade, por inveja, talvez, por ciúmes. E vai saber até onde algumas pessoas são capazes de ir. Porque eu várias vezes tentei terminar esse relacionamento e falar, por que você não terminou esse relacionamento? Eu tentei várias vezes terminar esse relacionamento. Eu já fiz um vídeo de 1 hora aqui falando desse relacionamento. Eu tentei terminar várias vezes, quando eu vi que a situação não estava bem. Quando eu comecei a perceber essas coisas, eu falei assim, não, então deve ser alguma coisa, tipo assim, às vezes você não gosta de mim, tá comigo pra quê? Então eu comecei a falar, não, vamos separar, vamos separar, vamos separar, vamos separar. E sempre falava, não sei o quê, eu gosto de você. E eu acabava continuando o relacionamento porque eu gostava da pessoa. E também porque depois, né, a gente teve nosso primeiro filho, continuei a relação. Porque no começo eu até achava, tipo assim, se acontecer alguma coisa, eu conversava, falava, não, vamos resolver e tal. Mas lá no início do relacionamento eu pensava que ele era de uma forma. Eu achava que tipo, a gente poderia ser um casal que fosse duradouro. Só que com o passar do tempo, que eu comecei a perceber muita coisa, começou a acontecer muitas coisas ruins, foi muito traumatizante. Porque muitas das vezes, à noite, eu achava que, sei lá, eu não conseguiria passar por isso, que talvez eu entraria numa depressão. Mas acho que todas as vezes que eu orei, acho que, sabe assim, eu senti uma paz e uma tranquilidade. E o que me motivou estar aqui hoje, gravando esse vídeo, falando abertamente de umas coisas que acho que eu jamais conseguiria falar, é pelos meus filhos, por eles. E eu olho pro meu filho e eu falo assim, eu acho que ele me salvou. Meu primeiro filho, meu segundo filho. Porque eu acho que se eu não tivesse tido filhos, talvez eu estaria do mesmo jeito, calada, aceitando, talvez entrado numa depressão. E eu lutei. Eu levantei da cama
trabalhei, estudei e não deixei me abalar por essas coisas. Por mais que eu ficasse chorando ou me sentindo, né, insegura, incapaz, eu pegava e lutava. Lutava por eles, porque eu queria, eu olhava assim, eu falava assim, não, eu quero que meu filho nasça bem. Eu quero estar do lado dele cada momento, não quero ser aquelas mães ausentes, mesmo trabalhando. Então eu pensei e fiquei. Eu não sei, gente, pra mim, meus filhos foi minha luz. Sabe, aquela luz no fim do túnel, quando você sente que que não tem saída, assim, que você vai viver daquele jeito. E quando meu primeiro filho nasceu, parece que eu renasci. Uma mulher mais forte, de menina, né, passei pra mulher. Então, aquela menina insegura, cheia de medo de falar, ou de pegar e falar assim, não, eu acredito que eu estou certa. De bater no peito e ir até o final. Então, antes eu não tinha muito essa desenvoltura. Às vezes eu até falava tal, mas eu acabava deixando pra lá, ou até me desculpando, mesmo estando certa, pra não ter confusão. E quando meus filhos nasceu, eu peguei e pensei, não vou deixar, não vou aceitar, tudo calada, e não vou deixar a minha vida virar uma palhaçada, uma bagunça, desculpa usar a palavra aqui, mas uma putaria, continuar talvez sendo dopada, ou até mesmo alguma coisa, né, causar morte, tanto minha ou dos meus filhos, por causa de outras mulheres. E isso não é porque eu insistia, não, gente, pra ficar com um macho, não. Porque eu falava assim, não, se é pra largar, vamos separar. Se não tá bom, melhor cada um com um lado. Eu vou ser bem séria, a noção de algumas pessoas passou do limite, passou da crueldade, passou de tudo. Eu tive, que eu tava contando aqui, que eu não sabia, porque eu nunca tinha tido uma gestação, mas depois de eu ter tido o meu primeiro aborto, que eu fui ao médico, fiz ultrassom e vi o que era um aborto, pesquisei sobre, eu descobri que eu tinha tido antes mais outros 2 abortos, sem saber que era um aborto. Por causa desse outro aborto, então quer dizer assim, que antes dos meus 2 filhos eu já tinha tido uns 2, 3 abortos, sem eu saber que eu estava tendo um aborto. E eu só fui descobrir isso porque no terceiro aborto que eu tive, eu descobri que eu estava grávida, na verdade. Fiz o teste de gravidez, falei, não, tô grávida e tal, fui no médico. Aí como eu tinha, né, tido um aborto, não foi aquele que raspagem, foi o aborto espontâneo. Então, assim, eu senti aquela dor. E eu falei, nossa, é a mesma dor que eu senti quando eu tava com fulano na época tal. Então, assim, e eu não sabia, tipo, que era um aborto até então. Eu achava assim, talvez. Eu até pensei numa vez, gente, será que eu tava grávida, alguma coisa assim? Só que depois, quando passou o tempo, que realmente, né, eu fui descobrir, depois que eu tive que eu fui no doutor e tal, nesse terceiro aborto, eu descobri que eu tinha tido outros abortos antes desse, por causa da dor que eu tava sentindo. E eu falei, não, eu acho que eu já senti essa dor, porque a dor de cólica é uma dor constante, que você fica sentindo aqui e que não para de doer. A dor de contração é uma dor que vai e vem. Só que como eu nunca tinha tido filho, não tinha engravidado, se eu alguma vez eu engravidei, eu também não, e tive um aborto também não, né, não ia saber. Então, quando aconteceu esse terceiro aborto, que eu senti essa dor de contração, que foi cair minha ficha, que eu comecei a pensar que alguma coisa está errada. Eu sempre fui saudável, sempre fui uma menina que fiz academia, sempre comi bem. Então, assim, e eu nem sabia, gente, nem sabia. Eu fico indignada porque é uma vida, poderia ter sido, vamos supor, a Ravi ou o Levi. Se hoje eles estão aqui, é por causa de muita oração. E porque eu acreditei e lutei cada dia por eles. Pra estar aqui contando isso hoje pra vocês. Sem saber. Pense, menina inocente, ingênua, sem saber o que era um aborto. E eu só fui descobrir isso no meu terceiro aborto. Porque eu ainda fui no médico.
Se eu não tivesse ido no médico, não tivesse sentido, não tivesse, né, pesquisado sobre, ver toda aquela expectativa, eu nem saberia. Eu nem saberia. Algumas coisas não são admissíveis. Não consigo, na verdade, negociáveis, usar uma palavra certa, negociáveis. Tem coisas que são negociáveis e coisas que não são negociáveis. E talvez hoje não era nem eu para estar aqui falando, contando esse relato. E eu gostaria de compartilhar essa história, porque não quero que aconteça isso com outras mulheres. E mulheres que já passaram por isso, ver o vídeo e falar assim, não, tem uma luz no fim do túnel, eu consigo passar por isso. Eu consigo lutar pelos meus filhos, eu consigo trabalhar, eu consigo virar ali nos 30 para fazer o melhor que eu puder para meus filhos. Então, assim, esse vídeo não é pra vitimizar, porque tem muitas mulheres que já passam por isso. Eu sou só mais uma sobrevivente no meio de várias outras mulheres que tem por aí que já passaram por isso ou até por coisas piores. E tem coisas, cicatrizes, que vão ficar para sempre. E eu não tô falando só de físico, não, de coisas assim, não. Tô falando de traumas, de dores, coisas assim que com o passar do tempo que a gente vai se curando, que a gente vai deixando, né, de pensar, de ser insegura, de ser uma pessoa, de se achar incapaz, ou se achava antes. Hoje em dia eu trabalho, faço minhas coisas, hoje em dia eu me sinto capaz de cuidar dos meus 2 filhos, de trabalhar, de sustentar uma casa. Antes já não tinha esse pensamento. Então, assim, gente, é muito, se a gente for pensar de uma forma assim, acho que passa até da crueldade. Tem coisas que chega a ser desumano. Você dopar alguém pra, vamos supor, ver outra pessoa na sua casa, sua mulher dormindo, seu lado, você com outra pessoa na própria casa e com a mulher dopada. Isso porque eu tinha isso antes, eu nem sabia, depois fui descobrindo que eu tinha sido abusada. Então, assim, então tem coisas que não são, que eu não admito, não é admissível, e eu fico revoltada e ao mesmo tempo pensando o que, se eu não vim aqui falar abertamente, se eu não fazer justiça, será que tem fim? Eu acho que existem coisas que tem que ter consequência. Não pelo fato de porque você destruir a vida de alguém, você pegar e fazer tudo isso com uma pessoa e achar que vai passar impune o resto da vida. Ah, vou conhecer uma pessoa aqui, vou fazer isso, vou passar meu resto da vida impune, vou pegar, viver minha vidinha como se nada tivesse acontecido. E as outras pessoas que me envolvi, que se lascam. Tô nem aí com psicológico, tô nem aí com filho, tô nem aí se essa mulher vai ter uma depressão, vai causar um suicídio, ou se vai acontecer alguma coisa, igual no meu caso, chegar até morrer, prejudicar a vida dos filhos. Então, isso aqui é um relato, é muito mais do que só uma historinha que eu tô contando pra vocês. É um relato de muitas mulheres que passam por aí, muitas vezes são caladas, muitas vezes fecham, vamos dizer assim, não falam ou se distancia para não causar também confusão ou até mesmo para esquecer, porque quem passou por essas coisas não quer ficar falando, não quer, cada um que conhece ficar contando alguma coisa. A gente quer esquecer, a gente quer viver a vida como se isso não tivesse acontecido. Só que agora eu preciso falar, eu preciso expor e eu preciso continuar lutando e fazer justiça.